Muito bem, então estamos aqui na segunda parte da nossa conversa aqui com a Rebeca, ela que é mestranda em filosofia pela Universidade Federal de Ouro Preto e é uma especialista em Epicuro. Para você que perdeu a primeira parte, clica no card que está subindo no cantinho superior da sua tela e assista a primeira parte da nossa conversa, onde ela conversou aqui conosco a respeito da teoria dos desejos, dos prazeres e Epicuro, né? Falando da questão da relação ética e política, está imperdível essa primeira parte. E nessa segunda parte nós vamos seguir conversando sobre Epicuro, mas agora sobre a questão do destino. O que é o destino para Epicuro, né? Se é o mesmo que fatalismo, se é uma predestinação, se é algo que os deuses colocam. Como conjugar essa ideia de destino com liberdade em Epicuro? E já nesse sentido também, já ao falar do destino, que me parece que ele não está descolado da ideia de felicidade, não sei se é que está ou não, se tem a ver com a ideia de um telos aí. Uma outra coisa, se você pudesse comentar também, que é a questão dos temores, alguns temores que o Epicuro nos alertava, né, para talvez isso fica mais interessante você falar na outra questão que eu vou colocar, que é sobre a questão da ataraxia, né? Essa, É, tá, então pode fica, ser. no primeiro momento, você me fala um pouco da questão do destino em Epicuro. Tá bom. Bom, a primeira resposta é que não existe um destino em Epicuro. Ele acaba com esse determinismo. Eu vou mostrar para você como isso acontece. Mas ele faz isso através da física, através do atomismo, né? Uma das primeiras coisas que a gente tem que saber é que o epicurismo é um atomismo, correto? E o que acontece é que, assim, existem algumas coisas no sistema epicurista que se dá por necessidade e outras por acaso. Então, assim, o universo se constitui pelo acaso, mas é necessário que esse universo seja feito de átomos e vazio. Então, existem preposições que são necessárias, mas também existem coisas que acontecem que se dão ao acaso. Isso é desde a constituição do universo até, por exemplo, a possibilidade do desvio, que é o que a gente vai falar aqui. Epicuro assume a tradição atomista tanto de Demócrito quanto de Leucipo, mas é como se ele meio que abandonasse essas tradições e trouxesse uma roupagem nova, né? No final das contas, uma reformulação significativa no atomismo de Demócrito, porque ele vai inaugurar dois conceitos importantes, que é a ideia de peso e a ideia de desvio, que são duas causas para o movimento dos átomos no vazio. Então, para que a gente não se assuste, né, com essas concepções físicas, vamos tentar imaginar, né, um espaço onde a única coisa que existe é esse vazio, esse espaço e alguns átomos, né, alguns corpos atômicos. O que acontece? Para Epicuro, na verdade, isso já em Demócrito, os átomos estão dispersos no vazio. Acontece que Epicuro diz que os átomos possuem não só o tamanho ou uma forma específica, mas, além de tudo, eles possuem peso. Isso significa que os átomos estão parados no vazio e eles caem. Né? Não sei dizer para vocês se é para baixo, para cima, para o lado, para o outro, é porque a gente está no vazio, não tem direção no vazio. Então, eles caem. Então, eles possuem uma trajetória específica, né? Que seria basicamente essa trajetória determinada, né? De cair. Acontece que a segunda causa do movimento dos átomos é o fato de que nessa trajetória, dada ao acaso, eles podem desviar. Eles podem ir para qualquer outro canto, se aglomerando ou não, se agregando ou não a outros compostos atômicos. Nos textos de Epicuro, exatamente, a gente não tem esse clinamen, esse desvio, né? Ou então parênclises, essa declinação. A gente sabe sobre esse desvio através de outros epicuristas, outros textos. Mas importa que essa noção de clinamen, ela vai estar diretamente ligada, absolutamente ligada à ideia de liberdade. A ideia da possibilidade de que a escolha que o ser humano pode fazer na sua vida está diretamente ligada a uma base da própria natureza, né? Que é justamente o fato de que os átomos declinam, então desviam, né? Então, assim, no plano físico a gente chama isso de desvio, no plano ético a gente chama isso de autarquia, correto? Então, essa possibilidade do ser humano desviar de uma trajetória que parece determinada, que parece então ser parte do seu destino,
cai por água abaixo quando Epicuro inaugura a possibilidade do desvio. Porque, assim, se tudo que existe na natureza são coisas feitas de átomos e vazio, significa que nós também somos compostos atômicos. E não só isso. Além de nós sermos compostos atômicos, nós nos comportamos como os átomos, porque somos feitos deles. Então, nós também podemos desviar, correto, dessa trajetória que nos é imposta e exercer a nossa liberdade. É por isso que o cálculo do raciocínio, a dialética dos desejos é tão importante para o exercício dessa liberdade humana, né? E essa é uma das coisas que mais chama atenção. Então, quando eu falei lá naquela primeira conversa que a física de Epicuro é uma física interessada, que ela quer trazer as bases do limite para o conhecimento, então as bases da vida feliz, eu estou querendo dizer que ela está fundamentando os princípios principais da ética epicurista. Correto? Então, nesse sentido, a liberdade é justificada por uma proposição natural. Então, você não está fadado a nada, né? Inaugura-se uma nova possibilidade a partir de agora. A possibilidade de desviar dos tormentos e se aglomerar com compostos humanos que lhes são mais favoráveis. Correto? Sim, sim. Então parece que aí há um campo aberto, né, para ação, para criação. Exatamente. Sim, sim. Então, nesse sentido, eu já te coloco a outra questão, que essa questão da ataraxia, né? Bom, eu compreendo, né? As traduções que eu tenho visto de ataraxia é a alma não ser perturbada, né? Imperturbabilidade da alma. Isso, essa ausência de perturbações. Dá a entender que, então, essa ataraxia, o Epicuro acredita em uma certa estabilidade, até mesmo dos desejos, né? Parece que os desejos têm um fim para o Epicuro, né? Eles não são coisa infinita, né? Parece que tem um fim. Ou seja, eles são limitados. São limitados. Então, é possível chegar no estado de satisfação que você está satisfeito e não quer mais. Tá. Essa ataraxia é isso? O que é essa ataraxia? E já coloca a outra pergunta que eu coloquei anteriormente sobre essa questão dos temores, né? Aqueles temores que ele nos alerta que nós não devemos da morte, que nós não morremos, nós não experimentamos a morte, né? Então, vamos lá. Antes da gente falar, então, sobre o amor fati, vamos tentar definir o que é a ataraxia. A ataraxia é a imperturbabilidade da alma, mas ela faz parte dessa receita de equilíbrio humano que Epicuro quer nos promover, né? Então, para você ter um equilíbrio da alma, alcançar esse equilíbrio da alma, você precisa, e, portanto, alcançar a felicidade, usando o prazer como guia, você precisa tanto da tranquilidade da alma, que é a ataraxia, quanto da aponia, da ausência de dores no corpo, né? E quais são essas dores que a nossa alma e o nosso corpo está fadado naquele cenário sobre o qual o Epicuro está inserido? São essas que são perpetuadas numa polis onde você não encontra mais sentido, onde os mecanismos utilizados para dominar as pessoas são mecanismos que possuem relação com medo, temor, ameaça, né? Então, você inibe as pessoas de viverem prazerosamente, insiste em causar a essas pessoas preocupações e dores, né? Então, como é que ele vai resolver isso? Ele vai, além de propor essa alternativa do jardim, ele também vai propor uma espécie de receita, de remédio, né? Porque, assim, ir para o jardim e viver apartadamente, de uma forma simples, frugal, não é a única coisa suficiente para orientar a disposição humana. Existem vários mecanismos. Um deles vai ser promover ou entregar a seus discípulos uma espécie de receita, né, de como realizar essa felicidade, considerando que você está atormentado, né? Então, assim, além da amizade ser um elo importante para colaborar com a manutenção desses desejos e para colaborar com a segurança através da confiança, Epicuro também vai entregar para a gente esse quadro para o remédio, esse tetrafármaco. O que é isso? São 4 proposições
que estão preocupadas em cessar esses temores propagados pela multidão. Quais são elas? A primeira, não se deve temer aos deuses, justamente porque deuses bons e felizes e bem-aventurados não estão preocupados em fazer mal a nada e a ninguém, e não estão preocupados com nada nem com ninguém, né? Estão unicamente vivendo a sua felicidade. O segundo objeto desse tetrafármaco, não se deve também temer a morte, porque já que tudo são compostos atômicos, quando a morte vem, na verdade, o que está acontecendo é uma espécie de desagregação de átomos. Os átomos estão ganhando formas diferentes, né? Estão mudando dentro desse tempo, que na verdade é uma duração, é medido pela duração. Então, aquele corpo ali está meio que tomando uma forma distinta, mas ele não vai, essa sua alma, que também é corpórea para Epicuro, porque já que tudo são átomos vazios, tudo é matéria, até mesmo a alma é corpórea, ela, na verdade, só está se desagregando. Então, não tem o que temer com relação à morte. E, na verdade, a gente vai ver que, se a gente for pensar na perspectiva do jardim, a morte, ela é vista, ela tem um outro ponto de vista para o filósofo epicurista, assim. Porque existem umas coisas assim, por exemplo, se for necessário, um sábio pode morrer por um amigo, sabe? Além de tudo, quando um sábio epicurista morre, aquilo ali, se aquele sábio ele viveu prazerosamente, viveu de uma forma então feliz, ele se torna, de novo, essa imagem a copiar e a perpetuar. Ele se torna um exemplo para aquele espaço. Então ele morre e fertiliza o solo do jardim, né? Então existe um papel importantíssimo aí da memória frente à morte e da emulação, da cópia, né? Enfim, e o terceiro objeto desse tetrafármaco aí agora, se eu não me engano, acredito que são os prazeres, porque tem prazer e a dor. Então o prazer é fácil de alcançar e a dor é fácil de superar, né? Para Epicuro, tudo que está de acordo com a natureza, e se a gente concordar que o prazer é natural para todos nós, é fácil de conseguir. Tudo que é não natural, tudo que é vão, não é fácil de conseguir e não está de acordo com a natureza, é difícil. Então, assim, isso não interessa. Essa coisa da gente achar que para alcançar a felicidade a gente tem que pisar em espinhos, isso está distante do epicurismo, né? A felicidade, o prazer é fácil de conseguir. Tudo que é natural vem fácil. Então, assim, essa ideia de que se você consegue se satisfazer desejos naturais como sede, fome, abrigo, na concepção epicurista você é capaz de disputar da felicidade, de viver uma vida feliz, né? Ele te dá um pouco das ferramentas necessárias para isso. E você, portanto, consegue disputar dessa vida feliz. Então, a ataraxia estaria dentro desse equilíbrio necessário, né, para a felicidade. Agora, voltando então à sua questão, né, da relação da ataraxia com a amor fati, eu acho que, antes de mais nada, para a gente ser um pouco generoso com o nosso interlocutor, a gente precisa definir o que seria o amor fati, né? Eu tive uma experiência muito breve, né, de pesquisa, de iniciação científica com o Nietzsche, mas a gente centrou muito mais na crítica à metafísica que o Nietzsche faz dessa tradição ocidental, que começa lá em Platão, ganha força em Descartes, e por aí vai. Só uma pergunta, Rebeca. Você falou do Nietzsche, mas o amor fati, ele não está nos helenistas? Não é o Nietzsche que busca lá? Tá muito mais relacionado aos estoicos do que aos epicuristas. A gente vai ver isso. Então, realmente, assim, é difícil estabelecer essa relação, mas como você colocou, não que existe uma relação entre Epicuro e Nietzsche, ou Epicuro e amor fati, mas uma relação entre a realização da ataraxia com o amor fati, então é mais fácil a gente pensar isso, né? Eu estou tentando aqui estabelecer como eu vou arrumar essas coisas. Mas, enfim, então, o que seria o amor fati nesse sentido? Epicuro. Nietzsche tem uma concepção diferente de tempo, né? O tempo em Nietzsche é cíclico, então você não tem essa linha linear onde as coisas começam, tem um meio, tem um fim, né? Que é a ideia de tempo que a gente está acostumado.
Então, nessa outra relação com o tempo, que a gente vê através de Gaia Ciência, principalmente através daquela passagem famosa do demônio, né, que o demônio pergunta, bom, e se você tivesse que viver essa vida 1, 2, 3 vezes, né, qual seria a sua postura frente a isso? Qual seria a sua decisão, né? Se essa vida voltasse uma quantidade de vezes que a gente não pode nem mensurar. Então, se a gente pensar esse tempo que é cíclico em Nietzsche, então a gente pode pensar talvez num espiral. Eu gosto dessa imagem porque eu acho que facilita, né? Uma mola, né? Então um tempo que está rodando, rodando, rodando infinitamente. Dentro desse tempo infinito, nós temos combinações, ou seja, encontros que são finitos, né? Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com o João e talvez numa outra situação, num tempo diferente, mas numa outra situação, eu também esteja sentada conversando com o João. Né? Independente de quais características essa conversa vai ter, se ainda vai ser pelo computador ou não. Se não for o João, eu posso, daqui a alguns minutos, estar sentada conversando com uma outra pessoa. Então, as combinações são finitas, dentro desse tempo infinito. Então, nesse espiral, né, se eu estou nessa primeira linha do espiral e eu encontro um amigo, né? Aí, na segunda linha do espiral, eu vou ter encontro com outro amigo. Qual é a ideia? Que a gente possa viver esses encontros com a nossa máxima realização, né? Afirmando cada vez mais a nossa vida. Então, eu estou aqui com o João conversando, eu vou fazer esse encontro o melhor possível. Porque se isso acontecer novamente, eu vou querer ter boas lembranças e poder viver um encontro tão bom quanto esse, né? Essa seria uma atitude de afirmação frente à vida e frente a esse tempo que tende a retornar, correto? Então, assim, no final das contas, o amor fati é essa coisa de você amar o destino, amar o fato de que as coisas vão retornar incessantemente, e amando isso, você vai poder se dispor da melhor maneira possível, cada vez que essas coisas virem e voltarem, né? Então, assim, bem resumidamente, né, Nietzsche está compreendendo e reconhecendo a vida como uma eterna oscilação entre miséria, exuberância, precariedade, gozo, e que a gente deve experimentar isso, mas talvez mais fundo ainda, a gente tem que ser estetas dessa existência, a gente tem que agir como artistas, né? Fazendo dessa existência o melhor quadro possível, a melhor pintura possível, né? Por isso que, para Nietzsche, ser trágico é amar o destino. Então, amar o fardo, né? É o amor fati. Então, tudo bem. Isto feito, isto acordado, né? E, bom, se eu cometi algum erro de interpretação, me perdoe, mas, assim, que eu me lembro, e me lembro mal, é isso que se passa em torno do amor fati. A gente precisa compreender, então, talvez, o que seria o tempo para Epicuro. Porque em Epicuro você não tem uma concepção de tempo em si. Né? O tempo para Epicuro é um symptoma symptomatus, um acidente dos acidentes. Né? Isso significa que a gente compreende o tempo através da relação entre os acidentes que acontecem nele, ou seja, a mudança das coisas, como deu o exemplo da morte, né? Que muda. Né? São átomos, composições, são corpos atômicos mudando de forma e de tamanho e de qualidade. Então, assim, como eu compreendo o tempo para Epicuro? Toda vez que eu abro a minha janela e eu olho a árvore, eu vejo que ora ela está florescendo, ora ela está frutificando, ora seus frutos caem, ora suas folhas caem e ora ela se renova. É assim que eu compreendo o tempo, observando os corpos atômicos e vendo como eles mudam. Né? Então, a gente mede, na verdade, a duração dos corpos que são mutáveis, mas são feitos de átomos imutáveis dentro desse espaço que a gente vive. Então, é uma ideia diferente, porque não há um conceito de tempo em si, correto? Então, isso já determinado, essa diferença existente, a gente pode pensar... Por que eu acho que, de alguma maneira, João, a gente pode, sim, aceitar que existe alguma proximidade, né? Sem esquecer que o amor fati tem muito mais relação com os estoicos do que com os epicuristas. Porque no que tange a ataraxia, que foi o que você trouxe para a gente, se a gente tem que compreender, se a gente consegue compreender que o amor fati em Epicuro é essa disposição de se colocar frente à vida, aceitando as coisas que lhe são colocadas,
A gente pode pensar que a mesma coisa acontece na filosofia epicurista, visto que a felicidade epicurista só vai poder se realizar, ou ainda assim, você só vai compreender o que Epicuro está querendo te dizer se você aceitar algumas proposições básicas, como as coisas se dão pelo acaso, como tudo são feitos de átomos vazios. Então, você também tem que aceitar alguma coisa específica, tal como você tem que aceitar alguma coisa específica no amor fati, né? E essa ideia também de viver com aquilo que nós temos, né? De meio que fazer flecha de toda madeira, está presente nos dois, entendeu? Bom, se nós vivemos dentro de um mundo conturbado, vamos aceitá-los de uma maneira sobre a qual eu estou lhe apresentando. Então, existe uma proximidade nesse sentido ético da coisa, né? Mas no seu fundamento é difícil estabelecer. É o que a gente conversou, muito mais estoico, né? Só para fechar, Rebeca, duas questões. Uma, você fala que para Epicuro tudo é constituído de átomos, né? E vazios. Vazio. Às vezes eu falo vazios, mas é erro de pronúncia. É vazio, né? Uhum. E os deuses? Igualmente. Igualmente. Então, eles não são eternos? O que acontece? O átomo é infinito e eterno. Os compostos, os corpos atômicos, não. Eles tomam formas diferentes, né? Então, existem átomos e corpos. Correto? Acontece que a questão do Deus é o seguinte. Epicuro precisa assumir a ideia de Deus porque para ele não existe uma existência ex nihilo, que vem do nada, né? Nada poderia vir do nada. As coisas possuem uma semente, né? Então, assim, de um abacateiro, eu sempre dou esse exemplo, não poderia vir uma maçã, assim como de uma macieira não poderia vir um abacateiro, né? As coisas possuem uma composição específica. Então, nós conhecemos, se a gente entende que tudo é composto por átomos vazios e a gente tem a ideia de Deus, significa que essa ideia chegou até nós porque os átomos divinos chegaram até nós de alguma maneira. A gente entraria num outro assunto, que é o da prólipse, e a gente não precisa falar exatamente sobre isso para poder resolucionar a sua questão, mas a gente tem que entender que a gente só tem a ideia de Deus porque eles existem, né? Em termos geográficos, digamos assim, os deuses existem nos intermundos, né? Existe o vazio e existe aqueles compostos atômicos densos e tal, que são os mundos. Entre esses mundos existem um espaço onde ainda tem átomos, mas são átomos de qualidade diferente, né? É uma quantidade menor de átomo e são átomos mais perenes. E os deuses vivem nesse intermundo, né? E mais fundo ainda, Epicuro só poderia ter contato com a ideia de felicidade porque ela é divina. Porque ela veio dessa vida dos deuses, que é a ideia que a gente tem dos deuses. Entende? Não sei se eu consegui te responder, mas é isso. Se a gente assume que tudo que existe são átomos vazios, tudo que a gente pensa veio de átomos que nos tocaram, né? De novo, né? Essa percepção atômica é da ordem da sensação, né? Então a gente fala muito mais de uma cosmosensação em Epicuro do que uma cosmovisão. São átomos que nos tocam, tá? Então, Rebeca, bom, sabemos que de Epicuro, não só de Epicuro, mas os filósofos antigos, né, da antiguidade tardia, até os modernos, né, se perderam muita coisa. Sim. Escreveram. E de Epicuro, a questão que eu te coloco sabemos que muita coisa do que ele escreveu se perdeu, mas para quem se interessa, né, para conhecer Epicuro, tem algum escrito de Epicuro? O que se tem de Epicuro aí? O que você nos apresenta aí para entender? Eu gosto de pensar assim em termos de acessibilidade, né? Então eu não vou ficar aqui discutindo qual é melhor, qual é a pior tradução, por que uma é considerada melhor, por que uma é considerada pior. Mas assim, nós temos as cartas de Epicuro preservadas por Diógenes Laércio. Diógenes Laércio se torna, então, a nossa grande bibliografia primária. Ele foi um historiador do século III depois de Cristo que compilou informações caríssimas, assim,
informações biográficas, então, da vida de alguns filósofos. E a gente costuma dizer que Jorge Laércio era epicurista, porque ele termina a sua obra, o seu livro Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, que, se eu não me engano, tem disponível em PDF, ele termina com o livro 10, dedicado a Epicuro. E é um livro extenso, onde ele está preocupado em falar das maledicências que existem em torno de Epicuro, para, então, de alguma maneira, mostrar que elas estão equivocadas, né? Então, é muito bacana, assim, é um livro muito bacana de se ler, é prazeroso, né, de alguma medida. E aí, ali, a gente tem preservado 4 cartas de Epicuro, então, a carta Heródoto e a carta Pítocles, que falam dessa canônica e dessa física, né? A carta Heródoto fala desses compostos, de como o mundo é organizado por átomos, e a carta Pítocles fala dos meteoros, dos corpos celestes. A gente tem a carta Menesteu, que é uma carta que fala sobre aquilo que nós devemos rejeitar e aquilo que nós devemos buscar, comumente chamada de carta sobre a felicidade, mas Epicuro nunca chamou ela assim, né? E a gente tem a sua carta testamentária, que é onde a gente também tem informações muito bacanas sobre a convivência do jardim, né? E essa questão da hierarquia entre os membros mais avançados, essa questão que eu falei das celebrações que eram realizadas dentro do jardim. Além disso, ali tem algumas máximas principais, com as ideias mais centrais assim, de Epicuro, né, que são como o que a gente está acostumado a ver nos filósofos pré-socráticos, a gente chama de fragmentos, né? Então, seriam como fragmentos. Além disso, existem as sentenças vaticanas, que a gente tem traduzido em português pelo professor João Quartim de Moraes. Tá? São sentenças que têm uma proximidade com essas máximas, mas que foram descobertas há pouco tempo e ficavam numa biblioteca específica e foram resgatadas e agora foram traduzidas. Essa tradução não é tão recente, tá? Mas também estão comentadas por esse professor Quartim de Moraes. E, além disso, eu gosto sempre de indicar que as pessoas, caso queiram, possam ler também a filosofia de Epicuro através do seu discípulo tardio Lucrécio, do século I a.C., que escreveu e compilou a filosofia de Epicuro em forma de poema, né? Então é muito bacana, é uma leitura assim. Ele diz que o intuito dele é agir como um médico que está entregando um remédio para uma criança, e aquele remédio azedo e tal, intragável, o médico vai lá e passa o mel, né, em volta da borda do copo para a criança poder tomar com mais facilidade. É como se essa filosofia, que de certa medida não é tão intragável, digamos assim, o Lucrécio, ao trazer ela em formato de poema, está passando mel para a gente, né? Então, trazendo ela de uma forma mais acessível. Isso porque é considerado intragável, porque Lucrécio está escrevendo esse poema para um político, né? Ali de Roma. Então, enfim, ele tem que se esforçar de alguma maneira. Então, eu indico esse também, eu acredito que consiga em PDF. E, além disso, uma coisa que tem me ajudado muito é um livro do professor Marcos Figueira, professor da UFRN, que é chamado Termos Filosóficos de Epicuro. Está disponível em PDF pela Universidade de Coimbra. Então, é um PDF autorizado, né, oficialmente autorizado, isso é interessante. E lá você pode fazer aquela pesquisa básica, né, de Ctrl+F, e ali você encontra termos importantes para Epicuro, não só localizados nas obras epicuristas, ou seja, nas máximas, considerando as máximas principais, as cartas e as sentenças vaticanas, mas você encontra termos comentados, então com a filosofia de Epicuro compilada. É uma obra muito bacana. Então, eu deixo essas 4 indicações. Assim. Ok, Rebeca, chegamos então aqui ao final da nossa conversa. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, né, de ter aceito esse convite, o meu convite, né, de estar aqui abrilhantando o meu canal, falando aqui de Epicuro, né, que é um filósofo não muito estudado, né, como os outros, né, nas todas as universidades, né,
Você pode até dizer isso, né? Mas parece que não sei se tem tantas pessoas estudando Epicuro, né, no Brasil ou na Europa, no mundo, né? Uhum. E por isso eu agradeço muito, né, a sua contribuição aqui ao meu canal. E espero contar contigo aqui em outros momentos. Quem sabe para uma live ao vivo, né? A gente tentando fazer uma ponte aí entre Epicuro com alguns assuntos da nossa atualidade. Muito obrigado, Rebeca. Sim. Obrigada a você, João. Você está corretíssimo ao falar que é um autor pouco estudado, né? É o que eu disse, assim, Epicuro sofre interpretações ruins e tem o seu pensamento distorcido desde sempre, desde quando ele começou. A gente tem figuras de membros do Jardim que saíram e se empenharam em escrever cartas falando mal de Epicuro em nome do próprio Epicuro. Então, assim, é uma coisa que já existe desde muito tempo e que se estende Sim. até hoje, e que a gente colhe, né, o problema disso. Mas no Brasil não é tão estudado, mas assim, quando é estudado, é um estudo realizado com maestria. Então a gente consegue pontuar aí quem são os professores, os estudantes, os mestrandos. Eu tenho encontrado cada vez mais pessoas. Mas por causa de uma gama pequena, com relação, por exemplo, à França e outros lugares que são estudados também, e aí de uma forma bem mais quantitativa, a gente acaba colhendo também o fato de que não é trabalhado tanto nas universidades, né? Mas, assim, poder falar dele aqui no seu canal é uma grande oportunidade de começar a disseminar essa filosofia. Então, eu também quero te agradecer pela oportunidade, mais uma vez, parabenizar você por esse trabalho, assim, de fôlego mesmo. Não há quem abra o seu canal e não perceba isso. E obrigado pelo convite também, João. É um prazer, vai ser um prazer estar aqui de novo, quantas vezes for preciso. E é isso. Muito obrigada. Muito bem. E com isso, você sai ganhando, você que nos acompanha, você que nos acompanhou até aqui. Caso tenha se esquecido, deixe o seu like nesse vídeo, comentário, compartilhe-o com mais pessoas, como eu sempre digo aqui, aquilo que é bom é para ser compartilhado. Se inscreva em nosso canal, caso ainda não é inscrito, pois dessa forma você será notificado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui nesse canal. Meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.